Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8, que nos diz: Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Irmãos, passamos a conhecer nessas palavras 8 tipos de classes de pessoas. 8 tipos de pessoas em que Deus os adverte e repugna diante deles. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Em Apocalipse 20:10, nós vemos que o diabo que engana será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. O lago de fogo. Quer dizer que o lago de fogo, irmão, simboliza destruição eterna. É o mesmo que Guiana, mas não é o mesmo inferno, que é a sepultura comum da humanidade. Temos aqui 5 versículos na Bíblia que mencionam o lago de fogo. Apocalipse 19:20, 20:10, 14:15, 21:8. Irmãos, eu quero dizer que o próprio diabo, sendo uma criatura espiritual, certamente não poderá ser queimado pelo fogo, a não ser o fogo de Deus. Êxodo 3:2 e Juízes 13:20. Esta morte, irmãos, representa a ausência de vida. Está em Eclesiastes 9:10. Pois a morte não pode ser queimada, mas lá haverá um grande ranger de dores, um lugar seco, sem nenhuma sobrevivência, sem luz, a não ser o próprio fogo, que jamais se apaga. Água nem pensar, jamais. Um mau cheiro, um odor, e não se poderá sair, pois não terá porta de saída, só porta de entrada. Segundo a história, irmãos, Guiana ou Gena, nome dado a um lugar perto do vale de Rinom, próximo a Jerusalém nos tempos bíblicos. Este vale, irmãos, era usado como depósito de lixo, e o fogo era mantido constantemente aceso para queimar todos os detritos, e o que não era destruído pelo fogo, ele era consumido pelas larvas. Jesus fez menção desse símbolo para ilustrar a sua palavra em Mateus 23:33. Ele também disse que em Guiana, o gusano ou a larva não morreria e o fogo não se extinguiria, em Marcos 9:47 e 48. A sua menção é de que os vermes e o fogo consomem cadáveres e não pessoas vivas. Certamente, irmãos, estas 8 classes de pessoas terão um julgamento diferente dos outros. Os tímidos, ou melhor, covardes, medrosos, quer dizer que, pois timidez na palavra se refere aos covardes, irmãos, e medrosos, pessoas que temem as ameaças do povo a ponto de darem pouco valor à lealdade de Cristo e à verdade da sua palavra. Seus status de segurança valem mais para eles do que a fidelidade a Cristo Jesus. Quer dizer que crentes acomodados, que tão facilmente desistem da luta espiritual em que vivemos e se acabam deixando por se vencer. Timidez, irmãos, acompanhamento excessivo, qualidade de quem é fraco ou frouxo, vergonha de se expor, vergonha de dizer que é cristão, vergonha de falar de Jesus, vergonha, irmão, até de buscar a Deus. Também vemos incrédulos, aquele que não professa a sua fé, que não tem fé religiosa, que duvida, incréu, ímpio, ateu, que não acredita na realidade e na veracidade de um fato, completamente não expressa a sua vontade a Deus e duvida dos dogmas religiosos. Também vemos abomináveis, os detestáveis, os odiosos, são os insuportáveis. Provérbios 6:16-19 nos diz que 6 coisas que aborrecem ao Senhor, e a 7ª Deus abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam, irmãos, a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia, contendas entre irmãos. Também vemos os homicidas, aquele que pratica homicídio, que acarreta ou pode acarretar a morte de muitas pessoas. Pessoas assassinas,
ou assassinos, ato de uma pessoa matar a outra. Caim matou Abel, Gênesis 4. Também vemos os fornicadores. Fornicar é um ato da prática sexual, é um coito, irmãos, em especial com prostitutas. É um ato sexual não entre cônjuges. Pecado da luxúria, pecado da carne, praticar relações sexuais por puro prazer para satisfazer os desejos carnais. Relação entre pessoas que não são casadas. Fornicação vem de fornix, a bobada ou arco. Esse arco, irmãos, era o arco da qual as prostitutas romanas se exibiam. Fornicação também, ela tem um termo usado na palavra grega pelo nome de porneia, matrimônio inválido. Uma das pessoas da casa estaria impuro, ou seja, a mulher poderia não ser mais virgem. No tempo de Jesus era um sexo ilícito. Também vemos os feiticeiros, atos de feitiços, embruxador, bruxo, mágico, práticas mágicas, encantador, ocultismo, invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar pessoas ou acontecimentos. Vemos idólatras, aquele que cultua imagens, que adora ídolos de barro, de madeira, de gesso, de pedra, de bronze, de ouro. Pessoa, irmãos, que idolatra ou adora esses deuses estranhos e presta culto a eles. Deus condenou esses ídolos. Está em Êxodo 32, Levíticos 26, 11, 2 Reis 21, 11, 2 Coríntios 6, 16. Proibido ao seu povo publicar imagens esculpidas e fundidas para adoração. Êxodo 24, Deuteronômio 5, 8. Mentirosos. E por último, os mentirosos. Para Deus, irmãos, uma pequena mentira é igual a uma grande mentira. Não existe tamanho para a mentira. Mentiroso é mentiroso, irmãos. Mentiroso, falacioso, falso, doloso, enganador. Conta-se mentira a todo instante. Ele é frequente a contar, inventa um falso delator, algo que não seja verdade, vive atento todo o tempo para mentir e acredita em suas mentiras, compulsoriamente. Pessoas que Deus abomina e não herdarão o reino de Deus. Então, enquanto se há tempo, se volte para Deus, pratique os seus mandamentos, creia na sua palavra e a salvação virá sobre ti e a sua família. Aleluias.